Sobre o Léo Lins, cara, eu tendo a achar que não tem que ser preso. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que ler a sentença. Tá. Eu também não li a sentença. Por isso que eu disse. Mas isso não impede ter uma opinião. Peraí, eu também não quero que fique parecendo, se não leu, nem opina. Não. Tá. Vamos conversar. Então, vamos lá. Você tem uma lei que é a lei antirracismo. Uhum. E antirracismo e outras discriminações. Preconceito de origem, cor, raça, blá, 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 blá. A lei 7.716. A lei 7.716, ela hoje iguala racismo a injúria racial. Uhum. Virou a mesma coisa, pena de 3 a 5 anos. E há nesta lei, foi aprovada agravantes, quando a ofensa não é só no setor privado, no setor fechado, privado, não sei o quê. Quando ela vai para as redes, quando é dito na mídia, então você tem uma majoração da pena. Uhum. E você tem a lei 7.716, que tem a ver com a discriminação dos portadores de deficiência. Preconceito contra portadores de deficiência. Uhum. Quando você pega as piadas que esse rapaz conta, e aí claro que nós temos uma questão, mas então vamos discutir a questão. A lei como está, a juíza está certa. Entendi. Vamos da lei? A Caroline Detoni, PL de Santa Catarina, uma das políticas mais reacionárias do Brasil, é aquela que defende escola sem partido, por exemplo. Ela quer censurar professor em escola. Ela quer censurar professor em escola. Ela quer... O patrono da educação brasileira é o Paulo Freire. Ela diz, não pode ser porque ele era marxista. Nota, o Paulo Freire não era marxista. Paulo Freire, eu acho o Paulo Freire muito foda. Pô. Ele não era marxista. Estudei ele na faculdade. Não era marxista. Não sei se você sabe, é o intelectual brasileiro mais citado no mundo e um dos mais citados do mundo, no mundo inteiro. Talvez o lugar onde ele tem menos respeito seja o Brasil. É o Brasil. O Brasil por causa desse negócio que inventaram sobre ele. Então essa senhora, tão democrata, tão bacana, que fica posando com rifle para todo lado. Aí ela fala assim, vou mudar a lei antirracismo. Olha, porque a juíza aplicou a lei. Bárbara Lima Zepp, parabéns ela. Ela aplicou a lei corajosamente. A Caroline sacou isso. Porque burra ela não é. Falou, tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. E na lei penal, se você muda a lei e você você minora a pena, ela recua, né? Para beneficiar. Uhum. Ela está querendo tirar esses agravantes, de maneira que... E aí, se os comediantes todos quiserem fazer depois um encontro em algum teatro, em desagravo ao Léo Lins, para que ele conte aquelas piadas maravilhosas, por exemplo, como vamos trocar molestamento infantil por incesto, porque aí se o pai come a criança vai reclamar para o pai mesmo. Essa semana eu li uma menina, estávamos comentando vindo para cá agora, filha de um coronel da PM, que denunciou o pai, teve que gravar o pai, a mãe morrendo de câncer, gravar o pai, que o pai mantinha relações com ela forçadas desde os 11 anos. Você pode imaginar a dor de uma criança como essa? Não dá para imaginar. Isso é uma coisa, acho que é a coisa mais perversa possível. Você pode imaginar a destruição da vida que isso é? Para ser tratado assim? Em nome da liberdade de expressão? A liberdade de expressão certamente tem defesas melhores do que essa. Mas vamos lá. A lei é essa. A juíza aplicou a lei. O agravante saiu nas redes, saiu não sei o quê. Tá. A Caroline Detoni logo pensou em mudar a lei antirracismo. Uhum. Aí eu dou os parabéns aqui àqueles que estão com essa defesa, porque é o seguinte, porque os políticos já querem, em nome da imunidade parlamentar, praticar racismo. Praticam. Gustavo Gayer, conversando num podcast, aliás, dizendo que os macacos têm um QI superior ao dos africanos. E comparando os nordestinos a galinhas, depenadas, inventando uma história que nunca aconteceu sobre Stalin, aquilo nunca aconteceu, é uma fake news comprovada, que Stalin dizia, vai arrancando pena da galinha, isso que compara com os nordestinos, nem vou entrar na baixaria da piada. A imunidade parlamentar, eu posso falar o que eu quiser. Não pode.
Já tem votação no Supremo. É aí que as pessoas se invocam. Tem jurisprudência no Supremo. Imunidade parlamentar é para você exercer o mandato. Não é para você ofender as pessoas. Tanto é que crime de injúria, calúnia e difamação não está compreendido no negócio da liberdade de expressão. Nem na imunidade parlamentar. Parlamentar pode ser processado por calúnia, que é crime contra a honra. Então não é que pode tudo. Ah, mas aí disse, mas aí é a piada. A piada, eu posso fazer a piada que eu quiser, é uma piada. Então, Igor, eu chego aqui e você... Vamos conversar sobre o Brasil. Eu digo aqui, até fora da gravação, fica melhor o exemplo. Eu estou conversando eu e você, só antes da gravação, digo, Igor, esses negros também enchem o saco pra caramba, né? Porque hoje eles ficam reclamando que eles são discriminados no mercado de emprego, né? Porra, eles já tiveram emprego garantido, cara, quando eram escravos e também reclamavam. Eu vou achar uma piada horrível. Não Você não tá tentando contar não é piada. Tá. Digamos que eu te falasse isso a sério. Tá. Você ia falar assim, vai se fuder, cara. Total. Que coisa pavorosa você tá dizendo. E acho que você não ia querer me entrevistar. Você vai querer entrevistar um racista que fala essas coisas, disso pra mais? Não sei. Eu não iria, mas tudo bem. Tá. Agora, se você diz isso como piada num público grande, esse público ri, aplaude, acha o máximo e vai sair dali e vai reproduzir a piada, certamente. Peraí, tem gente que tem dor com essas coisas. É preciso que se respeite isso. O racismo é um problema grave no Brasil. A discriminação racial é um problema grave no Brasil, segue sendo um problema grave. 95% das crianças que morrem de bala perdida são negras. Não é porque a bala gosta de pegar a criança preta, porque elas estão morando num lugar em que esse tipo de coisa acontece e as pessoas acham que é normal acontecer. Mas se morre uma criança branca, você tem o caos. O secretário de Segurança vai falar. Então, assim, a lei diz que nestas circunstâncias você tem agravantes. Os humoristas, a Caroline Detoni está falando para eles o seguinte: fiquem tranquilos, que tem um monte de humorista reclamando, eu vou tirar vocês de qualquer imputação. Vocês estão livres. Então, ok. Se os humoristas querem esse privilégio, vão se sentir muito bem e precisam disso para ter graça, então os políticos ficam livres, porque eles querem ser livres. Imunidade parlamentar. Os humoristas ficam livres. Quem mais vai ficar livre? Os caras que estão cometendo o crime pra valer. Claro. Claro, porque a partir daí a resposta... Você vê, você fala assim, não aprendo... Eu adoro conversar com você porque você sabe conduzir uma entrevista. Porque a partir daí... Porque eles, sim, alguém vai reivindicar o privilégio de poder ter imunidade para fazer piada dessa natureza e outras, essa que eu te contei? Ou então da menina de 12 anos que não sei o quê, tal, eu em matéria de mulher e bebida, para mim, 12 anos. Quantas? São 178 crianças estupradas por dia no Brasil. É um número assustador. Que cultura você quer espalhar? Que cultura você quer defender? Tem uma outra coisa que sempre me incomoda nesses casos, que é o seguinte. Você reparou que esses defensores radicais da liberdade de expressão nunca pedem defesa radical da liberdade de expressão contra latifundiário? Contra banqueiro? Contra industrial? Contra quem pode feri-los de verdade? O papo da liberdade de expressão nessa conversa é sempre contra gente vulnerável. É sempre contra gente vulnerável. Porque você parte do princípio de que quem não tem defeito físico nenhum não rende piada. De que quem é branco não merece piada. De que quem não merece piada. Merece piada quem? Quem de algum modo tem vulnerabilidade. Quem já é vulnerável, quem já padece... sofre as discriminações. Não existe, Igor, coragem contra gente fraca. A única coragem que existe é contra gente forte. A coragem contra o fraco é covardia, cara. É o nome que tem. Então, quando ficam posando de paladinos da liberdade da liberdade contra fracos, da liberdade contra gente que já é fodida. O principal argumento para defender
essa liberdade de expressão, ela tá, em geral, sim ou não, atrelada à lei americana, não é? Então, mas assim, eu sinto que a gente precisa também perceber o quão diferentes são as sociedades e como elas funcionam, né? É, nesse sentido, quando a gente para pensar que a gente talvez... E assim, cara, eu gosto da ideia da liberdade de expressão, não tô falando que eu amo as piadas do Léo Lins, eu acho que se passa de fato, sabe? Assim, são coisas que não... Eu, pelo menos, eu me sinto, porra, mas é que eu entendo o lance da lei, eu entendo que a juíza aplicou a lei e tudo mais, mas assim, na minha cabeça, o cara tá em cima do palco, fazendo um show para as pessoas que pagaram para assisti-lo. E aí, quando a gente coloca num contexto de... E aí você pode... Eu acho que você ter certeza que você vai discordar, mas quando coloca isso num contexto de por exemplo, uma peça teatral ou um espetáculo, eu, pelo menos, presumo que não é que o que ele está falando ali é diretamente relacionado ao que ele pensa. Tem a ver com um espetáculo, com um show. É como se ele tivesse, por exemplo, fantasiado de coringa, com a cara pintada. Será que a reação... Tu acredita que a reação seria a mesma? Porque é ele com a cara dele chamado de Léo Lins, falando absurdos em cima de um palco, num contexto de espetáculo. Se tiver caracterizado de palhaço ou qualquer outra coisa, a gente muda essa ideia, como, por exemplo, nos filmes ou nas peças de teatro. Meu amor, passa meu celular aqui que eu quero ler uma coisinha pro Igor que ele disse. A pergunta é excelente. Num teatro, as pessoas representam papéis. Uhum. É muito pouco provável que alguém vá assistir Ricardo III, não sei o quê e tal. É muito pouco provável que alguém vá assistir uma peça de Shakespeare e se identifique com o vilão. Porque o vilão faz o seu papel de vilão. Uhum. Não é? Se você vai representar uma peça que trata da escravidão, evidentemente o senhor de escravos não vai ali fazer um discurso bacana, tal, para alguém falar racista. Não, você está representando aquele papel. Uhum. Não é isso?